Bom, gente, vamos começar aqui a aula sobre o software que eu tinha falado para vocês simularem os circuitos eletrotécnicos, né? Circuito de comandos, etc. PLC. Esse software eu vou enviar para vocês aí pelo WhatsApp. É o CAD-Simon, tá? Eu vou mandar essa pastinha para vocês, então é só extrair ela em algum local e executar o arquivo. Quando abrir a tela, vai abrir aqui, ó, digite a senha 4962. Pronto, você já vai ter o software para você usar no seu computador. Lembrando que ele funciona em Windows. Primeira coisa a se fazer quando você estiver utilizando o CAD-Simon é fazer uma pré-configuração para ficar mais fácil de você trabalhar com ele. Você vai vir aqui em Arquivo, Configuração. Aí você vai escolher aqui, ó, A3 formato 1. E aqui você vai marcar visualizar símbolos de conexão e linhas auxiliares do cursor. Vai dar um OK. Pronto, agora a gente já aumentou aqui a área de trabalho do CAD-Simon. Aí você vai vir aqui, ó, no zoom, dá um zoom, ó, você vai aumentar o zoom, tá? Para facilitar na hora de desenhar. Na hora de encaixar as conexões, tá certo? Então essa daqui é a tela principal do CAD-Simon. Como vocês podem ver, nós temos aqui a aba de zoom, certo? Nós temos aqui impressão, salvar, aquele kitzinho básico de softwares. E aqui nós temos as nossas conexões e os nossos motores, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos as alimentações. Ó, nós temos aqui linha, neutro, proteção, né, que é o aterramento. Temos a conexão linha fase mais neutro, né? Fase mais neutro mais proteção. Aqui 3 fases mais proteção, 3 fases mais neutro, 3 fases mais neutro mais proteção, né? Positivo de uma bateria, negativo de uma bateria, positivo, negativo, GND, o aterramento. Aqui nós temos o símbolo do transformador. Aqui nós temos o símbolo de outro transformador de 2 estágios, ó, como vocês podem ver. Nós temos aqui o símbolo do diodo retificador, né? Na verdade, esse aqui não é o diodo retificador. Deixa eu ver. Esse aqui é o diodo. É o diodo comum. É o diodo retificador comum, né? Diodo retificador comum. Esse aqui é o símbolo do retificador em ponte, ó, tá? É o símbolo do retificador em ponte já. Então você pode ou montar com 4 diodos ou usar esse aqui já. Aqui nós temos a ponte retificadora também, né? Então, aqui ela já tem o capacitor para fazer a regulagem, etc. Bateria, tomada 2P mais T. Então, esses aqui são os exemplos de alimentações que você tem aí disponível nesse software. Indo aqui para o outro lado, aqui nessa aba aqui de fusíveis e seccionadores, nós temos aí fusível simples, né? Nós temos fusível duplo, fusível triplo e neutro, né? Fusível simples e neutro. Seccionador de fusível e neutro, seccionador de fusível duplo, seccionador de fusível triplo, seccionador de fusível triplo e neutro, né? E neutro. Aqui nos automáticos e disjuntores nós temos aqui nós temos os disjuntores, tá? Então, disjuntor monofásico, disjuntor termomagnético monofásico, disjuntor termomagnético bifásico, disjuntor termomagnético trifásico, disjuntor termomagnético trifásico mais proteção de nêutron. Aqui nós temos o limitador de sobretensão e neutro. Aqui nós temos o DR, né, disjuntor diferencial, tá? E aqui nós temos os contatos, tá certo? Temos alguns contatos normalmente abertos, tá? Normalmente abertos. Temos alguns contatos aí que seriam aí, no caso, aquelas chaves seccionadoras.
Ainda aqui nesse quarto ícone aqui, nós temos contatores e interruptores. Contatores e interruptores. Nós temos aqui o contador simples, um contato simples, contato duplo, contato triplo, né? Contato quádruplo, contato triplo. Esse aqui eu não sei o que é, não. Deixa eu ver pelo símbolo. É o contato triplo com auxiliar. Interruptor, temos um interruptor comum, um interruptor duplo, um interruptor triplo, né? Sendo que são conjugados, tá? Esse duplo aqui, quando você interrompe um, interrompe 2 caminhos. Quando você interrompe esse outro aqui, você interrompe 3 caminhos. E o quádruplo também, você interrompe você interrompe os 4 caminhos. Aí aqui nós temos aqui, ó, nesse quinto ícone, motores, tá? Então você tem aqui uma série de motores, tá certo? Uma série de motores. O mais comum que a gente vai utilizar aqui para fazer é o MIT, tá? É o motor de indução trifásico. Temos aí também motor DC de imã permanente, motor DC independente, né? Que nós vimos na primeira aula sobre motores. Temos o freio, né? Como vocês sabem, tem alguns motores que, devido à inércia muito alta, precisam de freio para trabalhar corretamente. Aqui nós temos os soft starts e inversores, né? Que nós vamos estudar mais para frente, tá certo? Nós vamos estudar mais para frente os soft starts e inversores, tá? São dispositivos que variam a frequência da rede para você poder variar a velocidade do motor. Aqui nós temos os contatos auxiliares, contatos de temporizadores, né? Então, olha, isso aqui são os contatos auxiliares, tá certo? São os contatos auxiliares. Quando a gente monta lá um diagrama de força, tem a parte de força e tem os contatos auxiliares que são utilizados para fazer a parte de comando, tá? Parte de comando. Temos aqui também as botoeiras, né? Então, na verdade não são botoeiras, isso aqui são contatos também, tá? São contatos com conexão cronometrada, ou seja, são os contatos temporizados, tá? Que nós podemos fazer. O normalmente aberto, normalmente fechado, normalmente aberto, mais normalmente fechado. E esse aqui é o que muda de um para o outro, tá? Esse aqui é o que muda de um normalmente fechado para um normalmente aberto, tá certo? Ele vai de um caminho para o outro, esse aqui. Esse aqui é um relé programado para desconectar, então quando você pressionar ele, depois de um tempo ele vai desconectar. Esse aqui, quando ele também é a mesma coisa, só que esse aqui é um NC, né? Ou seja, normalmente fechado. Esse aqui é normalmente aberto, tá certo? Esse aqui é o duplo, né? Esse aqui é o de 2 caminhos, que é o que tem que a gente chama que tem o comum, né? A gente tem o comum e tem 2 caminhos. Enfim, temos uma série aí de contatos temporizados aí, né? Aqui nesse íconezinho aqui, ó, que eu estou mostrando aqui na seta do mouse, nós temos aí as botoeiras, tá? Aqui nós temos, por exemplo, um botão normalmente aberto. Aqui nós temos o botão normalmente fechado. Aqui nós temos o botão normalmente aberto, normalmente fechado, tá? Que ele é conjugado quando você aciona quando um abre o outro fecha. Nós temos aqui o com comum, né? 2 caminhos. Nós temos aqui a botoeira cogumelo, né? Aquela botoeirazinha cogumelo, normalmente fechado cogumelo. Então nós temos aí os 4 kits, né? 2 caminhos, etc. Nós temos aqui interruptores, né? Interruptores, ó. Novamente, né? Normalmente aberto, normalmente fechado, conjugado dos dois e com comum, né? Com comum. Temos aqui fim de curso, ó. Então, fim de curso, nós vamos ter uma aula aí sobre sensores, tá?
no qual vocês vão ver aí o que é um fim de curso, mas ele nada mais é que um sensor, pode ser um sensor de proximidade, pode ser um sensor de contato. Os fins de curso mais comuns são sensores mecânicos. Quando são movimentados, eles acionam, eles abrem ou fecham, dependendo se ele é NO ou NF. Aqui nós temos o contato do relé térmico. Então tem um relé térmico de proteção. Esse contato ele vai servir para entrar no comando e fazer o acionamento do comando também quando o motor tiver algum problema. Aí continuando aqui nós temos alguns detectores, né, que são a parte de sensores, ó, detectores indutivos, tá certo? Capacitivos, magnéticos, barreira receptora, que é de laser, né, etc. Pressostato, então pressão, vacuostato, né, de vácuo, medidor de vácuo. Então nós temos aqui alguns sensores, tá, que vocês podem utilizar para fazer os seus projetos, tá certo? Barreira emissora de LED é muito utilizada aí na indústria, se vocês observarem aí, para melhorar na proteção. Então você pode fazer um comando muito simples aí na sua empresa, aplicando aí a barreira de LED, para evitar que alguém sofra algum acidente aí operando alguma máquina. Aqui nós temos os contatos de sinalização, onde nós temos a bobina, ó. Então essa aqui a bobina do contator, a bobina biestável, né, de retransmissão, tá? Aquela que a gente viu lá na aula, lá, que ela tem dois caminhos. Bobina relé impulso, bobina solenoide, tá? Então essa bobina solenoide ela vai servir, por exemplo, para acionar um pistão pneumático. Aqui nós temos aqui sinalização visual, uma lâmpada. Sinalização intermitente, uma lâmpada que vai ficar piscando. Alarme, campainha, sirene, buzina. Contador de pulso, né? Um contador de quantos pulsos vai ter para fazer o acionamento ou não. O interruptor temporizador, tá? Gerador de pulso, relé intermitente, um relé que abre e desarma dependendo do tempo que ele é estipulado a fazer isso. Quando é acionado a parte do comando relacionada a ele, né, no caso. Temporizador de desconexão, então essa aqui nós temos uma bobina do relé que vai desconectar, vai desligar alguma coisa. Temporizador de conexão, esse aqui é o retardo na partida. Então aquele relé ele tem aquelas funções que eu falei para você, né? Então ou ele retarda a partida, ou ele funciona durante o tempo e desliga, né? Então nós temos aqui as bobinas dele para montar na parte do comando. Indo para o próximo ícone, nós temos os relés eletrônicos, tá? Para quem não sabe, os relés eletrônicos, eles são... Primeiramente nós temos os relés de estado sólido, né? Que são relés em semicondutores, tá? Então você não vai sentir aquele magnético, né? Eu não cheguei a falar isso na aula, mas hoje em dia, com a evolução da eletrônica de potência, nós já temos aí alguns relés eletrônicos. Eles trabalham com circuitos semicondutores. Eles fazem a mesma coisa que o relé, que é a contatora que a gente viu na aula passada. Porém, eles são eletrônicos. Eles usam semicondutores. Você não vai ouvir aquele barulho de instalado da contatora quando for ligado, tá certo? Muitos deles, então, vocês podem ver aqui, ó. Temos aqui até um contator de estado sólido, tá? Então vai ter as duas bobinas e o caminho normalmente. A diferença de usar um ou outro é a potência, né? Então nós não temos como conseguir potências elevadíssimas com esse tipo de equipamento, com esse tipo de contator. Relé falta de fase, de neutro, relé falta de fase aqui, ó. Então olha só, o relé falta de fase mais neutro é o seguinte. Imagine que você tem alguma coisa que funciona com duas fases de 127 e se faltar uma, por exemplo, pode dar algum problema.
Então você pode usar um negócio que é chamado de relé falta de fase, ou seja, ele só vai funcionar se tiverem as duas fases, o bifásico, o trifásico, ele só vai funcionar se tiverem as três fases, tá certo? Então o bifásico funciona se tiver as duas, o trifásico vai funcionar se tiver as três, tá? E o trifásico mais neutro, ele só vai funcionar se tiver os três fases e o neutro funcionando. Então esse daí é chamado de relé falta de fase, tá? Ele vai indicar para ti, ele vai fechar um contato ou abrir se ocorrer a falha em alguma das fases, tá certo? Aí, indo para cá, nós temos aqui, ó, lógica. Então aqui vocês vão poder montar circuitos lógicos também aqui, ó, porta END, porta OR, porta inversora, porta EXOR, NAND, NOR, divisor binário, temporizador de conexão, temporizador de desconexão, temporizador intermitente, gerador de pulso, contador decrescente, crescente, o testador, visualizador, display, BCDO, display de segmento, enfim. Vocês vão ter aqui uma série de dispositivos para trabalhar também com a parte de eletrônica digital. Então você pode ver que você vai poder, por exemplo, fazer um circuito de eletrônica digital para comandar um circuito de comando, de potência, né? Você trabalha ali com uma lógica, você pode fazer uma lógica digital ali para fazer uma execução no circuito de comando também. Aqui você vai ter a parte de ladder, né? Parte de ladder, ó. Então você tem aí, quem gosta de PLC aí, da linguagem ladder, do PLC, já tem disponível aqui, ó, para você poder fazer uma lógica, tá? Para operar um CLP, que aí tem a função também de adicionar o CLP, tá certo? E através dessa lógica você comandar contatoras para ligar circuitos de potência também. Lembrando que sempre CLP ele faz a parte lógica, microcontrolador, circuitos eletrônicos, computadores, Arduino, etc. fazem a parte lógica, né? E parte de potência, ela sempre tem que ser feita com a contatora, tá? Não importa se você acha que eu gosto do CLP, mas o CLP só serve para fazer a lógica. Você não vai conseguir ligar um motor de 3 fases de 100 amperes nele, tá certo? Você vai ter que utilizar a contatora, você vai ter que fazer a lógica para acionar a contatora, tá certo? E provavelmente você vai ter que fazer uma lógica que tenha o circuito selo, tá? Por motivos de segurança, todo circuito que nós fazemos utilizando potência tem um contato selo, porque a função do CLP vai ser armar e desarmar, né? Quando vamos supor que ele arme e deu algum problema dele, tá funcionando normal. Então vai ter geralmente existem muitos problemas que existem tanto a parte de comando como a parte de lógica. Por exemplo, o semáforo tem a parte de lógica, mas se ela dá problema, tu tem uma parte ali de lógica feita só com comando para ficar naquela operação ali intermitente ou não fazer funcionar os dois verdes, dois vermelhos, etc, para não ter problema, tá certo? Aí você tem aqui no próximo a linguagem Graph7, né? Para quem gosta também, tá? Aqui nós temos as IOs, ó. Como eu falei, nós temos aqui o CLP, o Sims S7-1200, né? Temos aqui, ó, módulo lógico do Sims também. Então nós temos CLPs aí, como vocês podem ver, né? Entrada digital, saída digital, CPU do CLP, fonte de alimentação. Então, como vocês podem ver, você também tem essa possibilidade, né? Aqui, ó, as entradas do CLP, saída, de trabalhar com o CLP, fazer um circuito completo. Você pode fazer um circuito que tem aqui eletrônica digital, CLP, etc. E também aqui temos a opção de atuadores pneumáticos. Atuadores pneumáticos, olha. Nós temos aí o atuador de ação única, atuador de ação dupla, né? Como vocês sabem. Atuador sem tiras, o atuador de arte magnética, né? O atuador rotativo. Enfim, nós temos aí diversos atuadores, né? Motores pneumáticos, ó. Motores pneumáticos, ventosa, grampo duplo. Então esse software vai ajudar bastante para que você faça um projeto, simule para fazer algum dispositivo aí na sua fábrica na qual você trabalha,
E você vai poder simular aqui para ver se vai funcionar direitinho para depois e fazer na prática, né? Para não perder bastante tempo. E aqui nós temos aqui cabos e conexões, nesse último ícone, cabos e conexões. Cabos e conexões, tá? Aqui nós temos a opção para simular, é o play. Quando depois que a gente monta o comando, nós podemos simular. Então vamos lá, a gente já fez a configuração, já viu aí alguns ícones. Agora bora ver aí, bora fazer aí alguma coisa aí para a gente começar a mexer com cá de cima. Então a primeira coisa que a gente faz é colocar alimentação, né? Então dá para ter um circuito sem alimentação. Vou pegar aqui, ó, fase neutro, tá certo? Então observe, aquela configuração é para a gente ver todos esses pontos aqui, ó, para ver onde vai ser feita a conexão, tá? Para ficar bem mais fácil. Vou nomear aqui, vamos botar aqui 220 volts. 220 volts. Vou colocar uma botoeira. Vou colocar uma botoeira. Botão normalmente aberto. Vou colocar um botão normalmente aberto aqui. Aí clica aqui na setinha, clica de dois cliques, você pode nomear. Vou botar aqui B0. B0. Vai da linha, vai para fase. Vou botar agora. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Bobinas de sinalização. A gente vai vir aqui bobinas de sinalização. Vou colocar uma lâmpada aqui. Chamar de L1. Chamar de L1. Agora eu vou fazer a conexão desse circuito. Então vou vir aqui condutor. Esse primeiro aqui é o fio de fase. Então eu vou conectar aqui bem na conexão, ó. Vou pegar aqui o fio de neutro. Fio de neutro. Pronto, já fiz a conexão. Então a ideia aqui é o seguinte, quando eu clicar na botoeira vai acender a lâmpada. Vamos ver? Então essa botoeira é uma botoeira que ela volta por mola, né? Então você tem que clicar e segurar nela para ela acender a lâmpada, tá? Para ela acender a lâmpada. Vamos fazer um contato selo para acender essa lâmpada aí. Bora fazer um contato selo para acender essa lâmpada. Vou tirar esse daqui, tá? Tirar esse daqui. E vou colocar aqui uma contatora. Uma contatora, tá certo? Uma contatora. Vou ligar aqui. Então eu liguei uma contatora aqui, tá? Então minha ideia é o seguinte, é acionar essa contatora, fechar um contato selo, tá certo? Fechar um contato selo e deixar ela funcionando aí. Então vamos lá. Então para fazer o contato selo nós precisamos aí primeiramente da bobina da contatora, precisamos aí de uma chave NO e de um botão NF, né? Normalmente fechado e normalmente aberto. Vamos renomear aqui, eu vou chamar esse cara aqui, vou chamar esse aqui de B1, eu vou chamar esse aqui de B0, vou chamar esse aqui de B1, vou pegar aqui um fase neutra aqui para eles, tá? Lembrando, eu tô fazendo esse primeiro circuito é só para a gente ter noção de como utilizar aqui o CAD-SIMUL, tá? Quando você estiver fazendo o projeto, você já viu que você tem que adicionar relé de proteção, disjuntor, fusível, etc. Então tem que ter toda essa parte de proteção também. Então
aqui, como estamos só brincando aqui para poder mexer no programa, vamos fazer direto, tá? Então, aí a gente vai ligar aqui, ó. Vai ligar aqui. E daqui a gente vai ligar na bobina, né? Na bobina. Só que quando a gente apertar aqui, vai fechar, vai ligar a bobina. Uma coisa interessante que nós temos que fazer é deixar o mesmo nome. Então, se essa contatora aqui vai ser a K1, aqui na bobina você tem que colocar K1. Por quê? Porque senão o programa não vai identificar que é a mesma contatora. Que é a mesma contatora. Agora nós temos que fechar o selo, né? Como vamos fechar esse selo? Através dos contatos auxiliares, né? Dos contatos auxiliares, tá? Então, os contatos auxiliares será aqui o contato auxiliar, você vai ter que colocar aqui também K1. Então observe a numeração que já veio aí, ó. 1314, que significa o que, pessoal? Normalmente aberta, né? Então, com o primeiro contato auxiliar da contatora K1, normalmente aberto. Agora nós vamos fazer a conexão dele aqui. Para que isso? Então, quando a gente clicar, vai fechar a bobina e essa bobina vai fechar K1 fazendo selo. Fazendo selo. Pronto, agora nós temos aqui o circuito completo, tá? Vamos fazer a simulação. Fechou? Então tá aí o contato selo, ó. Então observe novamente. Quando eu clicar no botão, ele vai fazer o quê? Vai fechar o contato selo. Pronto, agora tá ligado direto a lâmpada. Fechou o contato selo. Agora aqui eu botei a botoeira errada, tá pessoal? Deixa eu trocar aqui. Isso aqui tá errado. Vamos lá de novo. Não tem problema. A gente vai usar essa daqui, ó. Que é o botão NC, tá? Então usei ali, usei o símbolo errado. Usei o símbolo errado. O importante é sempre, quando você tiver algum erro, você mudar aqui deixar a conexão direitinho, tá? Para ele poder funcionar. Nomear aqui B0 NF. Só B0. Então normalmente fechado, normalmente aberto. Então vamos lá de novo. Quando eu clicar, fechei o selo. Se eu quiser desligar, desliguei o selo. Então fechei o selo, liguei a lâmpada. Desliguei agora. Agora vamos fazer aqui um outro circuito. Vamos fazer outro comando. Vamos fazer uma partida direta de um motor com selo. Continuando aí, pessoal. Eu já apaguei tudo aqui. Bora fazer agora o motor certinho do jeito que é pra fazer, né? Do jeito que você tem que montar aí. Então vamos lá. Vamos instalar um MIT, né? Então a ideia é você ter sempre, para instalar um motor desse, as 3 fases, tá? As 3 fases e a proteção. Então aqui nós teremos aqui 3 fases de 220 volts, tá? Então primeira coisa, rede de proteção, né? Que são os fusíveis, tá certo? Os fusíveis. Vou chamar esse fusível aqui de F1. Na verdade a gente tem que ter também aqui o disjuntor, né? Disjuntor termomagnético, tá? O disjuntor termomagnético.
Deixa eu só ver aqui onde ele está. Juntou. Tá aqui. Então vamos pegar aqui o trifásico, né? Juntou termomagnético trifásico para ligar essas três fases, certo? Na proteção é o terra, né, pessoal? A proteção não vai disjuntor não, né? Vou chamar esse cara aqui de D1. D1. Então já tem aqui o disjuntor, tem o fusível, né? Então está extremamente protegido. Mas vamos colocar agora a nossa contatora, né? Nossa contatora, tá? Então vamos aqui contator, que é a contatora principal aqui, que é a contatora trifásica, tá certo, pessoal? Trifásica. Vou colocar o nome dela de K1. E agora o nosso MIT. O nosso MIT. Vou chamar de M1. O MIT, vou chamar de MIT. Motor de indução trifásico. Agora bora conectar todas, fazer as conexões, tá? Vamos vir aqui, ó, conector de fase. Se vocês observarem, tem um aqui que é o triplo. Então dá pra gente ir colocar os três de uma vez, ó. Então ligamos aqui, ligamos aqui, ligamos aqui e ligamos aqui. Agora vamos colocar aqui o protetor, o fio de proteção de terra, aqui ó, fio de aterramento. Então tem já um pontilhadinho aqui bonitinho, para o seu projeto ficar legal, para você apresentar aí para o seu cliente ou para o seu chefe. Então aqui nós já temos aqui, ó, a parte de força, né? Essa aqui é a parte de força, tá certo? Então essa aqui é a parte de força, parte de força, né? Ou a alimentação do motor, tá? Então agora nós temos que fazer o que? Temos que fazer o comando para acionar essa contatora. Então no comando eu vou precisar de uma fase e de um neutro, tá? Vou precisar de uma fase e de um neutro, tá certo? Vamos fazer aqui, vamos supor que essa bobina dessa contatora é 127 volts, tá? Poderíamos trabalhar com 220? Poderíamos também, mas eu vou fazer com 127. Não tem diferença, tá, pessoal? Não tem diferença. Você poderia trabalhar com duas fases de 127 também, se a bobina fosse 220. Ou uma fase e um neutro. Uma fase 220 com um neutro, se a bobina for 220, tá? Então estou supondo aqui que a bobina é 127 volts. Então o que é que eu preciso aqui? Preciso novamente do disjuntor, né? Para fazer o que? Fazer a proteção do meu circuito. Proteção do meu circuito, tá? Então preciso de disjuntor sempre. Vou chamar aqui de D2. 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 Depois do disjuntor, vamos fazer um contato selo. Contato selo sempre a gente precisa o quê? De um botão. De um botão normalmente fechado, tá? De um botão normalmente fechado e de um botão normalmente aberto. Normalmente aberto. Vou chamar esse fechado aqui de S0. Esse aqui, o aberto, de S1. S1. Esse circuito ele vai ligar quem? Vai ligar a bobina desse contator. Então a gente vai vir aqui, bobina. Bobina. Tá? E vamos nomear essa bobina com o mesmo nome da contatora que nós temos ali na parte de força. K1. K1. Agora o que precisamos? Precisamos exatamente fazer o contato selo, né? Porque quando nós pressionarmos, esse botão vai voltar. Esse é aquele botãozinho, aquele verdinho que você pressiona, ele fecha e depois ele volta, tá? Retorno por mola. É assim que tem que ser feito o comando, tem que ser sempre com esse botão de retorno por mola, tá? Porque você não vai garantir que o interruptor fique funcionando ali constantemente, né? Então é melhor que o sistema esteja funcionando devido ao próprio funcionamento do contator do circuito principal do que
de um interruptor aí auxiliar. Então vamos lá. Você tem que fazer o contato serial. Então vamos ver aqui, ó, contatos auxiliares, tá certo? Vamos pegar um contato normalmente aberto e colocar aqui em paralelo com o contato com essa botoeira normalmente aberta. Temos que nomear aqui também com K1, porque esse contato auxiliar está relacionado também à contatora K1. Agora vamos fazer as conexões. Vamos fazer as conexões. Vamos ver aqui fio de fase. Então vamos lá. Ligamos aqui o primeiro disjuntor. Ligamos aqui a primeira botoeira. Ligamos a segunda. Ligamos a bobina. Ligamos em paralelo aqui o contato auxiliar de K1. Primeiro contato auxiliar de K1. E agora vamos ligar aqui Então fizemos aí o contato do circuito de comando, tá? Esse aqui é o circuito de comando. Circuito de comando, tá certo? Então nós temos aí força e comando, né? Força e comando. Então vamos ver se ele está funcionando agora. Então fechei aqui o disjuntor, né? Pronto, acionei. Ops, não funcionou. Por que ele não funcionou? Porque não acionamos o disjuntor aqui do motor. Pronto, agora está funcionando, ó. Agora está funcionando. Agora está funcionando. Então vejam aí como você pode simular o seu comando, né, através desse software. Vale lembrar que aqui nós temos que ter também, eu me esqueci de colocar aqui, mas nós temos que ter também aqui o relé térmico. Nós temos que ter o relé térmico, tá? Então vamos procurar aqui o relé térmico. Então o relé térmico tá aqui, ó. Relé térmico, tá? Então daqui contatos. Esse aqui que é o automáticos e disjuntores. Relé térmico. Então nós temos que colocar aqui o relé térmico. Esse relé térmico aqui eu vou chamar de RT relé térmico 1. Relé térmico 1. Vou fazer a conexão dele. Vou fazer a conexão. Só que esse relé térmico ele tem que ter um conjugado também na parte de comando, tá, pessoal? Tem que ter um conjugado na parte de comando. Só que a gente vai ver ele aqui em contatos. Tá aqui, ó. Contato normalmente fechado do relé térmico, tá? Então nós vamos colocar ele bem aqui, ó. Vamos nomear com o mesmo nome do relé térmico do circuito de comando. Então ele vai abrir esse contato, tá? Então ele vai ter aqui um contato auxiliar também, que vai funcionar para desativar esse circuito aqui, tá certo? Esse circuito aqui. Vamos fazer aí a conexão novamente. Vamos fazer a conexão novamente. Agora vamos simular o circuito para ver se está... Opa, tem aqui... Tem que... Não estava ligando direito esse fio. Então tem que prestar muita atenção nisso, tá? Porque se não ligar direito ele não funciona. Ó, já abriu lá o relé, ó. Então vamos ver se ele está funcionando. Fecha o disjuntor aqui do comando. Fecha o disjuntor aqui do circuito, né? Contato selo. Então, quer dizer, tinha testado aqui o relé. Vamos lá, contato selo. Fechei o contato, acionou. Fechei o contato, acionou.
apertei aqui para abrir, abriu e ligou o motor, né? Deixa eu diminuir o zoom aqui para ficar mais fácil. Então apertei aqui, fechou. Contato selo, fechou, o motor está funcionando. Apertei aqui, abriu, tá? Fechou. Vamos supor que deu um problema aí de aquecimento e o contato térmico desarmou. Olha o que aconteceu. Abriu a contatora e abriu aqui o comando. Tá certo? Então, assim é o jeito correto, o jeito completo aí para você fazer montar o seu circuito de força e de comando, né? Então, aqui seria interessante também aqui colocar uma lâmpada. Então, colocando aí a sinalização, pessoal, como que nós vamos fazer isso? Primeiramente, nós vamos adicionar as lâmpadas, né? Vamos aqui em contatora, né? E vamos colocar aqui, por exemplo, quando essa contatora for acionada, quando essa bobina for acionada, a gente vai acionar uma lâmpada de indicativo verde. Eu vou chamar essa lâmpada de L1, tá? Cor verde. Vou fazer as devidas conexões. E vou fazer aqui uma lógica para ligar a vermelha, tá certo? Para ligar a vermelha. Como que eu vou fazer essa lógica? Eu vou tirar daqui, ó, dessa parte aqui, tá certo? Dessa parte aqui. E aqui eu vou colocar um contato auxiliar, normalmente fechado da contatora K1. Normalmente fechado da contatora K1. O que isso vai fazer para mim? Quando eu acionar ela através do selo, esse contato ele vai abrir, tá? E daqui eu coloco outro sinalizador, tá certo? Outro sinalizador que eu vou chamar de L2. E eu vou colocar a cor vermelho para ele, para indicar que o circuito está desligado, né? Na eletricidade é assim, é o contrário do trânsito. Quando o circuito está desligado, quando está vermelho você pode ir mexer. Quando está verde você não mexa. Então observe, ó. Lembrando que aqui tem esses não estão conectados, né? Esses dois circuitos. Que é separado, tá? Separado. Vou ajeitar aqui para vocês não se confundirem. Não se confundirem. Então, tem lá o circuito do seccionador do relé térmico. Aqui é só o circuito do sinalizador. Então observem agora, vamos ver o funcionamento, tá certo, do circuito. Então fechei os disjuntores, certo? Pronto. Tá ligado o vermelho, ou seja, tá ligado o vermelho, né? Ou seja, isso significa que o circuito do motor tá desligado, tá? Quando eu pressionar o selo, eu vou desligar o vermelho e vou ligar o verde. Significa que o motor está funcionando, tá certo? E se der um problema de sobrecarga, vai abrir o relé térmico. O vermelho está funcionando. Bom, acredito